Hoje você vai aprender. Hoje se trata de um vídeo resposta, onde eu respondo a sua pergunta. Se você tiver qualquer pergunta sobre o mundo espiritual, sobre a sua vida pessoal, sobre relacionamento, e você deseja que eu responda, basta apenas que você siga o que eu vou te falar. Você vai pausar esse vídeo e vai escrever a sua dúvida, tá bom? No próximo vídeo eu vou estar te respondendo. Agora tem um porém. Você precisa verificar a sua inscrição nesse canal. Se você não tiver inscrito, é importante que você se inscreva e ative as notificações. Assim você vai receber esse conteúdo quando ele sair. Pelo menos é o que o YouTube fala. E também não esqueça de deixar o seu like, tá? Para o algoritmo do YouTube entender que você gosta desse vídeo. Assim, se você se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like, assim que você fizer uma pergunta, o próximo vídeo resposta, você vai ser notificado. Aí você vai lá e olha se a sua pergunta foi respondida. Geralmente eu respondo umas 40 perguntas por vídeo, por isso que o vídeo é tão longo. Eu fiz uma enquete no meu canal antes de eu iniciar esse vídeo, perguntando para as pessoas se elas gostavam ou gostam do conteúdo curto ou se elas gostavam ou gostam do conteúdo longo. E eu me surpreendi porque as pessoas gostam dos dois conteúdos. Porém, não dá para eu colocar os dois conteúdos no canal e sair flodando aqui de vídeos, tá? Eu sei que isso vai criar um desinteresse pessoal. Então, o que eu vou falar para você? Neste canal aqui, eu vou colocar os vídeos de 1 hora. Agora, no meu segundo canal, eu vou picotar esse vídeo e vou colocar os vídeos lá. Então, se você quiser verificar a sua pergunta de forma mais rápida e dinâmica, confere para mim no segundo canal, tá bom? Lá vai estar lá, eu vou publicar 10 vídeos por dia. Eu vou picotar todas as perguntas e vou colocar lá. Agora, nesse canal aqui vai ser os vídeos mais longos, tá bom? Onde eu respondo as suas perguntas. Então vamos começar, lembrando que eu não li as perguntas, tá? Se você não gosta de mim, me odeia, quiser fazer alguma pergunta, eu respondo também, tá? Eu não só respondo as coisas boas, mas respondo as coisas ruins também. Então vamos lá que eu vou responder as primeiras perguntas. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Andrés. Humberto, o que você acha que é a quinta dimensão que é tão falada na nova era? Tá, vou explicar sobre isso. O Andrés perguntou, o que é a quinta dimensão que é falado na nova era? Vamos lá. O que é a primeira dimensão? Se você estuda matemática, a primeira dimensão é o eixo X. É o eixo X. A segunda dimensão é o eixo Y. O eixo Y. Então aqui você tem duas dimensões, tá? Uma que vai para cá e uma que vai para cá. Somente com as duas dimensões você consegue criar imagens, você consegue criar tipo desenhos animados. Agora a terceira dimensão, que é a dimensão Z, é a dimensão da profundidade. É a dimensão que faz com que os objetos fiquem em 3D. E é por isso que os nossos olhos não são perfeitamente alinhados. Os nossos olhos, você vai perceber que um olho ou é um mais para cima ou um mais para baixo, eles não são perfeitamente alinhados para que essa diferença crie a sensação de profundidade. E quando uma pessoa perde uma visão, a outra visão da pessoa passa a enxergar em duas dimensões. Por isso, quem perde uma visão precisa fazer aula de direção novamente, porque a pessoa perde a noção de profundidade. Se você tampar o seu olho, você vai perder a noção de profundidade. A imagem passa a não mais você saber a certa distância, mas sim que a imagem é pequena ou grande. Então, a terceira dimensão é a dimensão da profundidade. Você precisa de 2 pontos de visão para você enxergar, tá bom? Então, terceira dimensão precisa de 2 pontos de visão. 1, 2, ok? O que é a quarta dimensão? A quarta dimensão é o tempo, ok? Quando você estuda cálculo numérico, série de Fourier, integral, quando você faz engenharia, você faz cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí por diante, você entende que o fator tempo ele é determinante numa equação. Então você tem as 3 dimensões mais o tempo. O que é o tempo? Vou te dar um exemplo, tá? O que é o tempo? Olha só. Tá vendo esse copo aqui? Ok? Eu peguei esse copo e trouxe ele para cá.
Lembra que o copo estava aqui? Esse tempo já passou, agora o copo está aqui. Eu peguei esse copo e coloquei ele aqui. Lembra que o copo estava aqui? Ele estava aqui, veio para cá e agora ele está aqui. Esse fator chama-se tempo, tá? O tempo que caminha, que é o que faz tudo existir. Por isso que eu abrir e fechar minha mão, esse momento já passou, tá bom? Então isso é o tempo. Essa é a quarta dimensão. O pessoal da nova era não chama de sexta dimensão, sétima dimensão, eles chamam, se não me falha a memória aqui, ó, eles falam quinta dimensão. Só que você pode considerar dimensões como matéria, dimensões como multiverso, mas para ficar fácil de entendimento, o que é a quinta dimensão para o pessoal da nova era? O que é a nova era? Você que é cristão, você tem uma conduta de que Cristo irá voltar, ok? E essa conduta lhe imputa seguir Cristo até mesmo que você morra. Seguir a Jesus Christus, aramaico. Seguir o eu sou o Messias. Jesus, eu sou, Christus Messias em grego, tá? Eu sou o Messias, Jesus Cristo. Você tem a conduta de seguir Jesus Cristo, ok? O pessoal da nova era, eles acreditam que o reino de ouro, que realmente o reinado milenar, aquilo que vai ser perfeito, virá na Terra, no mundo carnal, aqui nessa dimensão perecível. Então eles acreditam que vai vir o tal de Maeutra, ou outros nomes, que esse ser vai vir e vai trazer uma cultura de não ter mais doenças. É o que eles acreditam. Cada um acredita numa coisa. E eles acreditam na quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? Você tem aqui, dentro da sua cabeça, a glândula pineal. Ela tá no meio aqui da parte cerebral e ela vem até mais ou menos aqui. Se você colocar um ponto reto aqui e um ponto reto aqui, o meio da minha cabeça tem uma coisa chamada glândula pineal. A glândula pineal ela é uma incógnita para a ciência, até hoje em dia. Por quê? Tem casos de pessoas que perderam 90% do cérebro, mas conseguem praticar exercícios físicos, caminhar, trabalhar. Mas a glândula pineal é o único órgão que você não pode perder no cérebro. Se você perder, já era, tá? Você simplesmente morre. Você pode perder, já tem casos de pessoas que perderam metade do cérebro para frente, pessoas que tiveram problemas na cabeça, mas nunca afetando a glândula pineal. A glândula pineal é a razão de você estar vivo. Se essa glândula pineal, tá, ela for morta, não importa se o seu cérebro esteja completo, ele vai sucumbir. Então, é uma questão que, hoje em dia, na psicologia e na ciência, não é tão discutida, é uma incógnita, mas a vida humana baseada na glândula pineal. Então, a glândula pineal é a conexão, para quem tem um pouco mais de amplitude de conhecimento, que estuda um pouco mais sobre o mundo espiritual através da Bíblia, a glândula pineal é a conexão entre o seu espírito e o seu corpo. O que faz com que minha mão abra e fecha é porque o meu espírito está dando comando para a glândula pineal para minha mão abrir e fechar. Então é através da glândula pineal que é distribuída essa informação. Porém, a glândula pineal hoje ela é calcificada. Uma das coisas que aconteceu e acontece hoje em dia é o seguinte: após o dilúvio, a nossa glândula pineal ela foi reduzida drasticamente. Hoje nós usamos a nossa capacidade cerebral por volta aí de 3 a 7%. O que limita o nosso cérebro de acesso não é nós mesmos, é a glândula pineal. Se ela fosse totalmente produtiva, nós usaríamos 100% do nosso cérebro. Agora, por que nós não usamos 100% do nosso cérebro? O que aconteceu para que ele fosse limitado? Foi por conta da era pré-diluviana. O ser humano tinha um potencial astronômico, o ser humano tinha força, tinha poderes parapsicológicos como levitação, podia voar, o ser humano se comunicava por telepatia, o ser humano tinha uma série de tecnologias que nós não tínhamos e não temos hoje. Por isso as pirâmides do Egito foram possíveis de serem construídas e hoje em dia não são mais. Porém, após o dilúvio, só sobrou a família de Noé. E claro, sobrou alguns posteriormente depois que se esconderam em cavernas. Mas, pelo arranjo atmosférico da era pré-diluviana, que tinha o dobro de oxigênio, tudo mudou. E aí o ser humano foi mudado também.
A genética do ser humano foi mudada. Então, a glândula pineal, após a era pré-diluviana, começou a ficar calcificada. Então, esse é o motivo que faz com que você não veja espíritos, você não veja demônios, você não veja o que está acima de nós, você não veja os seres de outras dimensões. Porque foi tudo calcificado. Quem calcificou isso? Deus. Por que Deus calcificou isso? Porque muito foi dado ao ser humano e o ser humano foi envergado para o mal. Então vamos tirar do ser humano, vamos encurtar o tempo do ser humano para que ele não se perca. Oh, bichinho. Para que ele não se perca. É um grilo, tá? Tava no meio do mato. Deixa eu ver, tá por algum canto aqui. Tá, mas vamos lá. Para que ele não se perca. Então, basicamente, a glândula pineal é isso, tá? Isso se resume à glândula pineal. Agora, o que é a quinta dimensão? Lembra que eu te falei que você precisa de 2 pontos para enxergar a terceira dimensão? Eu só sei que essa garrafa está a 1 palmo de mim, a 1 palmo, porque os meus 2 olhos que não são alinhados me criam a diferença de visão. Por isso, quando você vai no cinema, tem aqueles óculos para criar uma diferença de visão, um contraste, um tipo de coloração que faz com que você tenha a sensação de 3D. Então eu sei a distância. Agora, se eu fechar os meus olhos, eu não sei a distância. Eu penso que eu sei a distância, mas eu não sei. Eu não sei falar qual é a distância que está aqui. Isso é a terceira dimensão, 2 pontos olhando. Agora, o que acontece se a gente abrir o nosso terceiro olho? Não estou falando para você descalcificar a glândula pineal, não. Estou dando um exemplo. Você tem aqui uma visão, 2 visões e a terceira visão, que é a glândula pineal, que é o entrelaço entre o espírito e, né, o corpo humano. O que acontece se você tem 3 pontos de visão? Você tem esse e esse. Sendo esse ponto espiritual, você tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. O que acontece? Você enxerga isso aqui e mais o por trás daqui no eu espiritual. Porque o espírito, lembra que ele é a conexão, a glândula pineal é a conexão entre o espírito e a alma. O que acontece quando você começa a enxergar o mundo pelo espírito? Então, o que é chamado de quinta dimensão nada mais é do que 3 olhos. Um olho aqui e um olho aqui. Isso faz com que eu enxergue o 3D mais o mundo espiritual por trás. Então o pessoal da nova era chama isso de quinta dimensão. Agora, por que eu não sou a favor disso? Por que eu não gosto do mundo espiritual? Não sou a favor de você descalcificar sua glândula pineal. Porque neste planeta chamado Terra, Jesus Cristo nos advertiu sobre uma coisa. O mundo jaz no maligno. O que significa o mundo jaz no maligno? Quer dizer que esse mundo é tomado pelo mal. É um mundo de injustiças, de tristezas, é um mundo de sofrimento. Então, você acredita que você descalcificando a sua glândula pineal, você vai enxergar alguma coisa produtiva nesse mundo? Nesse mundo que Jesus Cristo mesmo disse, não se aprecie por nada neste mundo. Larga tudo e me segue. Vende teus bens. Se Jesus Cristo ele não é apegado na matéria, muito pelo contrário, ele fala para você que é mais fácil passar um camelo num buraco de agulha do que um rico entrar pelo céu, é para você não se apegar aos bens materiais. É para você entender que tudo isso aqui, assim como para mim, assim como para você, é do maligno. Então, se você descalcificar o seu terceiro olho, pode acontecer uma coisa. Você não está pronto para enxergar o mundo espiritual. Se você visse os seres aterrorizantes que existem no mundo espiritual, você vai ver esses seres quando você descalcifica a sua glândula pineal, mas você não vai conseguir calcificá-la de novo. Tá? Vai ser difícil você calcificar a sua glândula pineal. Então, por exemplo, o que acontece? Você acaba ficando paranoico, esquizofrênico, louco, depressivo. Então, eu não recomendo descalcificar a glândula pineal, tá bom? O que calcifica a glândula pineal? O que calcifica a glândula pineal é leite. Tudo que tem cálcio, tudo que é derivado de flúor e de cálcio, calcificam a glândula pineal. Flúor e cálcio. O momento que tirarem o flúor e tirar o cálcio, você começa a enxergar mais coisa do que o normal. Por isso um bebê enxerga um mundo espiritual e à medida que ele vai amadurecendo, ele não vai enxergando. Ele não vai enxergando porque ele começa a entrar em contato com cálcio do leite e com flúor, tá bom? Então isso explica a glândula pineal, sobre o terceiro olho.
Olha que facilidade. Agora você consegue entender sobre o pessoal da Nova Era. Tá bom? Vamos responder outra pergunta. Gabriel Barros. Humberto, gostaria que você dissesse sua opinião sobre castidade. Ficaria grato. Então, Gabriel Barros pergunta sobre castidade. O que é castidade? Castidade é você se privar dos prazeres da carne, tá bom? Acontece o seguinte, como é que você resolve esse problema de castidade de uma maneira muito simples e fácil? Pensa comigo uma coisa, raciocina com a sua cabeça. O apóstolo Paulo, discípulo de Jesus Cristo, dizia o seguinte, tá? Tudo me é lícito, mas nada me convém. O que significa isso? Tudo me é lícito, mas nada me convém. O que é isso? O que isso significa? Significa o seguinte, tudo me é permitido, lícito, permitido, tudo me é permitido, mas nada me convém. Convém, nada me faz bem. Tudo me é permitido, mas nada me faz bem. Essa é a pura verdade. Porque é permitido para você escutar funk, é permitido para você escutar rock, é permitido para você ter relacionamento, é permitido para você namorar, casar, é permitido para você um monte de coisas, mas nada me faz bem. Estou dizendo de casamento, estou dizendo das coisas do mundo. Quando você escuta um funk, escuta uma música, por exemplo, eu gosto de escutar Led Zeppelin. Eu não sou um cristão paranoico, até porque a paranoia é a que leva à perseguição. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, o primeiro cavalo branco da destruição é a paranoia. É a imposição, é você obrigar as pessoas à loucura do seu coração. Então, paranoia é a loucura do coração. Então, acontece, eu escuto Led Zeppelin, eu escuto Zé Ramalho, e nem por isso eu sou uma pessoa pecadora, uma pessoa profana, imunda. Né? Aos olhos de Cristo, sim, mas aos olhos do mundo, não. Então, acontece o seguinte, tudo me é lícito. Me é lícito namorar, me é lícito fazer um monte de coisas, inclusive isso aqui, porém nada me convém, nada me faz bem. Então quem decide é você. Você, através do Evangelho de Cristo, que foi difundido por apóstolo Paulo, entre outros, João, Lucas, Mateus, é dito o seguinte, as coisas do mundo, elas são permitidas para você, porém não lhe fazem bem. Então você vai administrar isso. Ó, Humberto, nesse momento agora da minha vida, eu vou privar disso aqui. Nesse momento agora na minha vida, eu vou mudar isso aqui. É como uma corda de violão, meu amigo. Eu tenho 2 violões aqui, eu vou te explicar. Um violão e um cavaquinho, na verdade. Acontece o seguinte, o que acontece com uma corda de violão? Vamos supor que a corda de violão seja você. Se você apertar demais a corda do violão, ela não vai dar o timbre certo e ela vai rebentar. Se você afrouxar demais a corda do violão, ela, além de não dar o timbre certo, não vai sair nem música e ela não vai ter propósito algum. Então não adianta você se ausentar do compromisso de Cristo. Não adianta, você tem que ter o compromisso de Cristo para você poder ser salvo, tá? Porém, não adianta você querer ser perfeito. Já existe um ser nesse universo que é perfeito, que é Deus. A plenitude, onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Ele é perfeito. O único ser, além de Deus, que tentou ser perfeito foi Lúcifer. Tentou. E justamente por tentar ser perfeito que ele caiu do céu. Porque o último estágio, nunca se esqueça disso, o último estágio da perfeição é a vaidade. Então Lúcifer foi vaidoso, queria se assentar no trono de Deus. Isso é vaidade. Buscando a perfeição, se tornou vaidoso e sucumbiu à plenitude de Deus. E aí nós temos o desenrolar da nossa história. Então Deus não exige que você seja perfeito. Ele exige que você tenha um compromisso com Ele. É assim que Jesus Cristo trabalha. Então tudo me é lícito. Eu escuto música de rock, se eu precisar comer, eu não gosto de carne de porco, não gosto. Mas eu como, cara. Se precisar comer, eu como do maior prazer do mundo. Poxa vida, se eu só tenho condições de comer carne de porco, eu comeria numa boa. Inclusive, esses dias mesmo eu comi carne de porco aí, não tem problema nenhum. Fui no restaurante, a mulher fez comida com banho de porco, eu comi numa boa. Eu não vejo problema, tudo me é lícito, mas nada me convém, nada me faz bem. Então, esse é o parâmetro da sua vida. É um parâmetro que você precisa destituir a paranoia
e se comprometer com Cristo verdadeiramente. Se comprometer com Cristo verdadeiramente é não ser paranoico, tá bom? Então você vai ponderar as coisas. Uma outra pergunta agora é sobre Lucas Rezende, tá? Se existe a teoria de que somos a média das 5 pessoas que convivemos, com quem nesse mundo você gostaria de conviver e aprender? Tá? Lucas Rezende. Deixa eu te falar, Lucas, não são... Essa teoria que você disse, ela tá errada, tá? Essa teoria de que somos a média de 5 pessoas é uma teoria psicóloga, tá? De psicologia positivista, que vem também junto com Freud não é psicologia positivista, que é o seguinte: quanto mais você é o resumo, você é a experiência das pessoas à sua volta. Por exemplo, o seu pai e a sua mãe, você vai adquirir a experiência deles, a convivência com seu pai e sua mãe, você vai absorver ensinamentos deles e você vai replicar isso na sua vida. Só que essa teoria está errada, porque diz aqui a média de 5 pessoas. Na verdade, é a média de 3 pessoas. É você e mais 2. Não é a média de 5. A média de 5, alguém adulterou isso aí. A média de 3. Nós somos a média de 3 pessoas que nós convivemos. Se você só conviver com bandido, tá? Por isso, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Lembra disso? Isso tem a ver com essa teoria de que nós somos a média de 3 pessoas que nós convivemos. Se você conviver com 2 bandidos, só convive com 2 bandidos, você automaticamente irá aprender sobre bandidagem, será um bandido também. Tá? Por mais que você diga que não, você vai absorver aquilo ali. Porque nós, seres humanos, somos como esponja. Nós somos como esponja. Nós absorvemos o mundo à nossa volta. O instinto humano de sobrevivência, ele nos traz o coletivismo. Por exemplo, você tem uma fila para comprar cachorro-quente e tem um outro cachorro-quente vazio ali que não tem fila nenhuma. Se colocar 2 seres humanos ali, os 2 vão para a fila. Por que os 2 vão para a fila? Porque o instinto humano de sobrevivência, ele é coletivo. O instinto de sobrevivência do ser humano diz instintivamente que para sobreviver nós precisamos estar em grupo. Por isso que quando você está dirigindo no trânsito, acontece um engarrafamento, quando você vai ver, tá todo mundo, o cara tá trocando o pneu do carro no meio da BR, ele tá no acostamento, tá todo mundo parado no carro olhando. Por quê? Instinto de coletivismo. Se tem uma pessoa olhando, parando no carro, todo mundo vai parar para olhar. Então, esse instinto, ele é bem gradativo e bem deteriorável. Ele nos faz mal, esse instinto. Por isso, muitas pessoas acabam se isolando. Por isso, muitas pessoas acabam se isolando da sociedade, para não perder a sua essência, tá bom? Mas tem como você trabalhar a sua essência, mesmo convivendo com outras pessoas. Acontece o seguinte, deixa eu te explicar. Como é que você refuta e rebate esse argumento? Como é que você consegue refutar esse argumento? Acontece o seguinte, você precisa trabalhar o seu subconsciente. Porque o seu subconsciente é que dita as regras. É o seu subconsciente que fala para você o seguinte: entra na fila porque tá todo mundo na fila, é o melhor para você. Aprenda isso, porque tá todo mundo aprendendo, é o melhor para você. Então é o seu instinto que lhe faz isso. A partir do momento que você tomar suas próprias decisões, você domar o seu subconsciente, a partir do momento que você tiver consciência de você mesmo, saber quem é você, a sua posição no mundo, a sua posição no universo, quem é você de fato, você não fica maleável às pessoas. Você só é maleável às pessoas porque o instinto de sobrevivência lhe imputa um aglomeramento. Mas a partir do momento que você começa a caminhar sozinho, essa regra não é válida para você. Tá bom? Então, respondendo essa pergunta, né? E sobre quem eu gostaria de conviver e aprender? Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, tá? São as pessoas que eu gostaria de aprender e conviver, tá bom? Mas é claro, eu não posso, mas eu gostaria. Vamos lá. Tiago Eletrônica. Humberto, o que você acha sobre Nossa Senhora Aparecida? Deixa eu te falar uma coisa. A Igreja Católica, tá? Ela tem um pequeno problema, um pequeno defeito. A Igreja Católica, que foi imputada pelo Império Otomano,
que foi imputada pelo Império Romano, onde Constantino, através da Assembleia de Prelados, criou o sincretismo, o ecumenismo. O que é sincretismo? É simplesmente você unificar as crenças. Sincretizar, unificar as crenças. Cretismos, crenças. E ecumenismo é a imposição dessas crenças nas pessoas. Então Constantino começou a perseguir os cristãos. Constantino veio depois daquele imperador, que eu esqueci o nome, que perseguiu o apóstolo Paulo. Paulo ficou preso na ilha de Patmos bons tempos. Então o que aconteceu? Constantino percebeu que quanto mais pegava os discípulos de Cristo e julgava naquele coliseu para os leões devorarem, quanto mais colocava cristãos para sofrer e para morrer, mais cristãos as pessoas se tornavam. Então o Constantino, percebendo que não teria como abafar a vinda de Cristo, não teria como abafar os apóstolos fazendo milagres, ele teve uma estratégia inteligente, uma estratégia política. O que ele fez? Ele começou a apoiar o cristianismo, começou a criar bispos, padres, começou a apoiar, a criar. Como é que Constantino apoiou os cristãos? Ele criou isenção de imposto. Ah, você é cristão, você não paga imposto. Então todo mundo começou a ser cristão. Só que, para você ser cristão, você precisa de igrejas. E começou as igrejas católicas, através de Constantino, e começou a imposição da igreja. Só sabia ler e escrever quem era padre, só sabia ler e escrever quem era bispo. Você, para entrar no céu, você tinha que doar todos os seus bens para a igreja, e aí veio aquela teoria infundida do inferno. O inferno existe? O lago de fogo existe? Existe. Mas não da maneira que a igreja católica nos apresenta. Então veio o inferno, ok? Que nos é apresentado, só que a igreja católica começou a perceber que isso estava afastando as pessoas. Então, por causa do inferno, da condenação eterna, e por estar afastando as pessoas, a igreja católica criou uma outra coisa, o purgatório. Ah, não, pessoal, não é bem isso, tem o purgatório. Você vai em vez de você morrer a eternidade aqui, você vai passar um pouquinho de tempo aqui, depois você vai para o céu. Então começou o sincretismo. Por exemplo, festa de Natal é uma festa pagã. Essa festa de Páscoa é uma festa pagã. Cristo nasceu dia 11 de setembro, mas Cristo, segundo a constelação, o alinhamento das constelações, quando foi o nascimento de Cristo, ok? Você tem isso através das Três Marias, mas eles comemoram em outra data. Agora, por quê? Páscoa é uma festa pagã, ok? De bruxas, que colocam chocolates na floresta para atrair crianças e sacrificar e devorar crianças. A festa de Natal é uma comemoração ao renascimento de Nimrod, ok? Que a mãe dele fez algum tipo de coisa bem maluca, Semiramis, né? Eu não sei se é Semiramis, e ela fez alguma coisa, e todo ano eles começavam a colocar presentes naquela árvore de pinheiro. Teve o Natal, tem um Ano Novo, que é uma festa também pagã, por exemplo. O Ano Novo que nós temos hoje é o Ano Novo Gregoriano. E esse Ano Novo Gregoriano tem a ver com os astros de Grécia, os astros do grego, que você conhece como os deuses da Grécia. Zeus, tem Hércules, Hades. Hades não sei se é Hades o nome. Eu não conheço muito do grego, mas são relacionados ao calendário grego. Então o que acontece? Nós temos aí a unificação dos problemas, tá? E esses problemas é que fazem com que nós sucumbimos ao mal. Então, como é que é o nome da Senhora Aparecida? Tá? Eu não conheço de santo. Basicamente, é uma criação da Igreja Católica. Uma santa não pode fazer nada por você, tá? Vou te falar bem honestamente. Se você tem um oceano de possibilidades que se chama Deus, Jesus Cristo, você tem um oceano do infinito, para que você vai pegar uma gotinha? Porque todos estão mortos. Todos quantos? Todos esses santos, até mesmo o Padre Pio, que foi um padre que curava as pessoas somente porque as pessoas estavam pisando na sombra dele. Todos eles morreram e não voltaram. Não voltaram. Mas o único que morreu e ressuscitou durante 40 dias, ficou evangelizando as pessoas. Os judeus ficaram aterrorizados porque ele tinha voltado, o céu se abriu, os santos foram os profetas, os santos foram ressuscitados, foi Jesus Cristo.
Então acontece o seguinte, tá? Esses santos que a Igreja Católica inventa, muitas vezes são entidades do candomblé. Muitas vezes são entidades do candomblé. São uma unificação de crenças que Constantino fez. Você pede uma coisa para esse santo, às vezes essa coisa acontece. Não vou mentir para você. As pessoas só pedem ao santo porque as coisas acontecem. Só que como é que funciona o santo? Ele vai lá, você pede uma coisa para o santo. Quando você pede uma coisa para o santo, você automaticamente cria apostasia. Você nega Jesus Cristo. Se você morrer naquele momento que você pediu algo para o santo, você não é salvo, porque você tornou aquele santo seu senhor. E o santo não pode criar ressurreição na sua vida. E aquele santo, para poder manter aquela imputância toda, ele vai lá e realiza o seu desejo. Eu tinha vontade de... Vou dar um exemplo, tá? Eu tinha vontade de ficar grávida, tá? Pronto. Mas o filho que você vai ter vai lhe dar tantos problemas na sua vida que você vai desejar não ter filho. Eu queria curar a minha perna, a minha visão. Você cura a sua visão, daqui a 3 anos você está com câncer maligno incurável. Então, nada vem de graça. Tudo que imputa do mal, tudo que imputa que o adversário cria, o adversário que se manifesta por essas obras, tudo que é feito que não é de Deus tem um alto preço a se pagar. Tudo tem um preço a se pagar. Deus dá de graça a salvação. Agora, os santos são manifestações demoníacas de entidades milenares que realizam o seu desejo, mas pedem algo em troca. E pode ter certeza, nunca é um valor justo. É sempre 70 vezes mais do que você pediu. Se você pediu para arrumar um emprego, de repente você termina o seu relacionamento. A sua vida fica desgraçada. Então, eu aconselho as pessoas o seguinte: se você sabe que Jesus Cristo, você que é católico, sabe que Jesus Cristo, ele é o seu Salvador, ele é o seu Messias, por que, seu aloprado, você precisa pedir um ser humano que sucumbiu e morreu? Peça logo a Jesus Cristo. Agora, por que ninguém pede a Jesus Cristo? Já parou pra pensar nisso? Por que ninguém pede para Jesus Cristo as coisas? Todo mundo pede para santo, todo mundo pede para Deus. Porque a palavra Deus vem de Zeus, originado do grego, que é Deus Apolo, Lúcifer. Deus, o significado da palavra Deus é Lúcifer, tá? Assim como outros nomes aí, em hebraico, é tudo Lúcifer, tá? Deus Sumério, Yah, Lúcifer, tudo é. Por que todo mundo pede para esses seres? Porque esses seres entregam aquilo que eles pedem. Você quer ficar rico? Pede para Deus. Por que ninguém pede para Jesus Cristo? Você acha mesmo que Jesus Cristo vai dar dinheiro para você? Se você pedir, Senhor Jesus Cristo, estou precisando comprar um carro novo, você acha que Jesus Cristo vai realmente dar um carro para você? Por isso que ninguém pede nada para Jesus Cristo. Todo mundo, quando vai morrer, clama a Jesus Cristo, clama a Deus. Mas ninguém fica pedindo dinheiro para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não dá dinheiro. Porque o plano de Jesus Cristo ele é espiritual. Meu amigo, você está querendo ser salvo, está querendo carro novo, está querendo dinheiro. Você tem que estar feliz que você está comendo aí, você não está sendo perseguido. Porque eu me propus a ser um Deus, a ser perseguido, os apóstolos foram perseguidos, você está aí na vida boa. Então você não tem que pedir nada. Então ninguém pede a Jesus Cristo. Agora, quando você pede a santo, a entidades demoníacas, você cria apostasia. Esses seres passam a ser o seu dono, porque no mundo espiritual nós temos duas coisas no mundo espiritual. Nós temos duas coisas no mundo espiritual. Nós temos a salvação de Jesus e nós temos você tem Jesus Cristo como seu dono ou o adversário como seu dono. Você tem que fazer uma escolha. É por isso que dizem que o livre-arbítrio não existe, porque só tem duas escolhas. Mas na verdade existe o livre-arbítrio. O conceito de livre-arbítrio que não é entendido pelos seres humanos. É falta de coeficiente de inteligência. Mas, por exemplo, ou você escolhe Jesus Cristo como seu Senhor, e Jesus Cristo vai te abraçar. Não espere vencer o mundo, vídeos de prosperidade, eu venci, fiquei rico. Na mão de Jesus Cristo não vai acontecer. E tem um outro Senhor, que se você pedir dinheiro, é capaz das coisas começarem a acontecer. Se você pedir uma esposa, é capaz das coisas começarem a acontecer. Todo mundo faz pedido para Deus, todo mundo faz pedido para santo. Porque Deus e esses santos resolvem. Só que você tem que entender que existe uma regra no mundo espiritual que você, sendo ser humano, você é senhorio de alguém. Alguém é seu senhor. Ou é Deus ou é Mamon. Lembra que Cristo mesmo disse, não poderás ter dois senhores, desagradará um, agradará o outro? É exatamente isso.
Se você for seguir Jesus Cristo, não espere vencer o mundo. Você não vai vencer o mundo. É só pancada. Mas, estando com Cristo, o infinito lhe mostrado. Você não mais passa da morte, mas sim para a vida. Agora, esse aqui vai te dar as coisas. Pediu carro, pediu saúde, pediu... Ele vai te dar o impossível. Só que, no momento que esse ser te entrega alguma coisa, é como um contrato espiritual. Você se torna senhorio, você se torna escravo desse ser. Esse ser te abraça. E esse ser que te abraça, não sendo o próprio Deus, ele cobra caro. Cobra caro. Por isso essas pessoas que participam de seitas estão com o corpo estragado, só sofrem acidente. Porque esse ser aqui, ele cobra, ele tem o seu preço. Jesus Cristo, ele não dá riquezas para você, mas ele sabe dos seus limites, ele te ajuda. Se precisar de emprego, tô precisando alimentar minha família. Se você confiar em Jesus Cristo, pode ter certeza que ele vai apresentar oportunidades para você. Agora, esse ser aqui te dá dinheiro na hora, cara. Só que esse ser, você sendo dele, você vai ser abraçado pelo mal. E aí eu te faço a pergunta, o que vale mais? Ganhar o mundo e perder a alma, ou ganhar a alma e perder o mundo? Eu prefiro ganhar a alma e perder o mundo. Porque o mundo um dia acaba, a alma é infinita. Tá entendendo? O problema da alma ser infinito, o problema da alma ser infinito é que se você é condenado infinitamente. Porque a alma não tem fim. Tá entendendo? Esse é o problema. Por isso que esses caras oram a santos. Porque o santo resolve o problema. Só que santos são entidades demoníacas. Elas vão fazer uma coisa na sua vida destrutiva. Por isso que quem se converte a Cristo perde tudo. É simples. Não tem mistério. Tá entendendo? Vamos lá. A outra pergunta. Deixa eu redar aqui para baixo. LBK090. 123. Sobre a Adventista, conheço a do sétimo dia e a da promessa. São diferentes nos ensinos. É aquilo que eu falei, vou falar isso brevemente. Não conheço a Igreja Adventista profundamente para poder opinar. Mas pelo conhecimento que me foi imputado por Jesus Cristo, eu não acredito em homens e não acredito em templos de pedras. Tá bom? Então vamos lá. Outra pergunta. Michel Sanji. A paz do Senhor Jesus, Humberto. Fala mais sobre os fariseus e os doutores da lei nas igrejas de hoje em dia. Jesus abençoe seu trabalho, sua família. Amém. Michael Sanji. Cara, doutores da lei e fariseus têm a ver com os judeus, tá? Mas doutores da lei são aqueles que se acham donos da verdade. Isso é doutores da lei, donos da verdade. De fato, ninguém é dono da verdade. O título de dono da verdade só pode imputar ao próprio Deus, nem mesmo a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação de Deus. Filho unigênito é o próprio Deus encarnado, porém com limitações. Então, Cristo mesmo diz, na parábola do jovem rico, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Cristo mesmo diz, bons, por que me chamas bons? Bom mesmo é o Pai. Porque somente a plenitude de Deus pode ser santificada, verdadeiramente santo. Por isso fala, Kadosh, 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 santo és, lá em Apocalipse, porque ele é o único presente nisso. Agora, quando você pergunta para mim aqui sobre os doutores da lei, essas pessoas são hipócritas, porque elas não alcançam a salvação e não deixam você alcançar. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, eu sei a verdade do mundo, o mundo vai acabar em tal data, o mundo é assim, cara, aquela religião condena, não sei o quê. Cara, de fato ninguém sabe a verdade. Nós temos um papel de humildade na Terra, de reconhecimento dos nossos próprios erros, de não julgar o próximo para não ser julgado e buscar o caminho da salvação. Então o que acontece? Esses doutores da lei dentro das igrejas, essas pessoas que dizem que conhecem o caminho da salvação, você tem que tomar cuidado. Porque a igreja evangélica hoje virou simplesmente uma igreja de ecumenismo. Por exemplo, essa questão do retetê é um ecumenismo que vem do candomblé. Tá lá, você já viu o Espírito Santo falar... Blá, 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 blá. Não faz isso, cara. O Espírito Santo não fica falando com as palavras horrorosas, né? Saravá, não é coisa do Espírito Santo. Então, vou te falar bem honestamente, nessa altura do campeonato eu não confio em homens mais, tá? Não confio, só confio em minha vida a Jesus Cristo. Então acontece, esses caras que se dizem doutores da lei, eles não conhecem a verdade, tá? Não estão dispostos a correr o risco que é seguir a Jesus Cristo, destituir de toda a sua glória, perder os seus bens,
Se tiver que ir para o olho da rua, tem quem que ir para o olho da rua. Eles não estão dispostos a seguir o evangelho de Cristo. E aí eles começam a ensinar sobre Deus. Nunca se ouviu tanta palavra Deus no negócio. Deus é o Messias. Algumas igrejas evangélicas já nem falam mais o nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, sendo seu Senhor, não espere que o mundo vai passar a mão na sua orelha. Tá? É tapa na sua orelha o dia inteiro. Então acontece, esses caras que são doutores da lei, eles são guias cegos. Não sabem o que estão fazendo, não entendem a maldade que estão fazendo, não entendem que estão condenando muitas pessoas, são duplamente condenados, ok? E simplesmente não entram no céu e não deixam o próximo entrar. Esses seres, os fariseus, ou doutores da lei, como é chamado vulgarmente, são pessoas que são duplamente condenadas. Essas pessoas são destituídas da salvação. Por isso, quando você pega os relatos de Robert Atsushi, Kenzo Atsushi, entre outros relatos, tá, que falam sobre o inferno, tem um campo só para pastor. Não é porque o inferno é de departamento, não. É porque o que foi permitido ser visto por essas pessoas é que o inferno tem mais cristão evangélico, do mundo gospel e católico no inferno do que ateu. Porque o ateu, no fim da sua vida, quando ele está morrendo, ele crê em Jesus Cristo. E quem pouco é dado, pouco é cobrado. Agora, o cristão não, ele tem a Bíblia para ler, ele tem a oportunidade de estudar o Evangelho, mas ele confia em padre e pastor. E esse padre e pastor é teoria da prosperidade, teoria dos santos. E aí sempre leva à apostasia. Porque se você coloca a prosperidade ou os santos... Teoria da prosperidade é você seguir o Deus Mamon, tá? É só isso. Então, assim, o que acontece é o seguinte, quando você fica pensando só em dinheiro, só... Oi? Me chamou? Então, quando você fica só pensando em dinheiro, fissurado, porque você pode trabalhar. Você pode trabalhar. Por exemplo, eu tenho empresa, tenho funcionários. Não tem problema trabalhar. Só que se você fica só pensando em ganhar dinheiro, cara, você está querendo agradar a Mamon, que é dinheiro. E aí, lhe é cobrado no final, porque você está apostatando de Jesus Cristo. Então você tem que entender o seguinte, esses doutores da lei, tá? Eles simplesmente estão criando apostasia dentro das igrejas. O livro da Rebecca Brown, chamado Ele Veio para Libertar os Cativos, tá? É um livro que mostra como as igrejas evangélicas estão virando locais de demônios. Por isso, nesses dias que estamos vivendo, eu não confio em mais ninguém. É o conselho que eu dou para você. Tá bom? Então vamos lá, outra pergunta. Elton Fialho, tá? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Shakespeare, corretíssimo, tá? Se todo mundo pudesse ver o outro lado, as pessoas surtavam. Humberto, será que os animais conseguem sentir os espíritos maus? Lucas Blocks, será que os animais conseguem sentir? Cara, deixa eu te contar uma coisa. Qual que é a finalidade de um cachorro ou de um gato? Qual que é a finalidade de um cavalo? Qual que é a finalidade dos animais domésticos? Você sabe para que eles servem? Vou explicar um por vez. Para que serve o cavalo? Qual que é o objetivo do cavalo no mundo espiritual? Hoje em dia não é tanto difundido isso, mas os índios, quando eles armavam as suas barracas no meio da floresta, e a floresta é um local de mundo espiritual terrível, eles soltavam os cavalos e observavam onde o cavalo vai ficar pastando. O local que o cavalo escolher para pastar é o local, evidentemente, com menor energia maligna. É a cultura dos índios. Não é a minha cultura. Então os índios escolhiam os locais. Posteriormente, isso foi se difundir na década de 70. Os caras lá que eram mais crentes, né, não para a igreja católica, né, longe disso, nem pelos templos religiosos, mas as pessoas que eram crentes, né, na Torá, entre aspas, tá? Eles pegavam os cavalos, compravam um terreno e olhavam qual é o local que o cavalo vai estar. E aquele local é o local com campo magnético, energético melhor para se viver. Porque o coração do cavalo, ele emite um campo magnético. Mas são coisas entre aspas. Então as pessoas usavam o cavalo para descobrir o local que tinha uma melhor pressão atmosférica. Um local que fosse agradável para construir uma casa.
Porque eles tinham a crença que onde eles construíssem a casa, dependendo do local, a casa poderia estar amaldiçoada. Então, para isso se serve o cavalo hoje em dia. O cavalo, o burro. Porém, com a vinda de Jesus Cristo, as coisas mudaram. Cristo, sendo o Senhor de tudo, ele tem poder para afastar demônios, tá? Mas no passado, quando Cristo não estava presente, usavam cavalos. Qual que é o objetivo dos gatos? Os gatos, eles conseguem enxergar o mundo espiritual. Os gatos são usados muitas vezes na bruxaria. Não porque o gato é um objeto do mal, mas para quem já entendeu, estudou um pouco sobre esse assunto, sabe que os bruxos, eles se manifestam em animais. Corujas, corvos, mas principalmente em gatos. Então, os gatos são animais que os bruxos conseguem, através da projeção astral, entrar e enxergar as coisas. O gato sempre foi usado, apesar de não parecer, os gatos eram sempre vistos e usados pelos faraós. Quando eles queriam saber se alguém estava tentando enxergar a eles, espiar a eles, o gato ele mudava o seu comportamento. E aí eles tinham magos naquele local para poder desfazer aquela magia. Então o gato sempre foi usado por feitiçaria negra. Tá? Por isso nós temos a história de gato preto. Você não deve cruzar um gato preto porque você está cruzando o caminho de um mago. Tá entendendo? Só que são histórias. São histórias. Se é verdade ou não, eu não sei. Porém, o gato é um dos animais que mais enxerga o mundo espiritual. Tá? Agora, por exemplo, temos o cachorro. O cachorro já é um pouco diferente do gato. O gato, ele não te protege. A função do gato não é proteção. A função do cachorro é proteção. Tá? Os cachorros hoje em dia, apesar das pessoas falarem assim, os cachorros foram originados dos lobos. Mentira. No passado já existia classes de cachorros, tá? Já se existia classes de cachorro, menos conhecidas. Houve hibridização? Houve, mas os cachorros já existiam. E qual que era a função do cachorro? Cachorro nunca foi para ficar dentro de casa. Nunca foi. Cachorro sempre foi para ficar fora de casa. Então muitas vezes o cachorro fica fora de casa. Depende do cachorro, tá? Depende da classe específica de cachorro. E o cachorro, tá? E aqui é importante falar, quanto mais puro a raça e quanto mais próximo da natureza, por exemplo, o Malinois, o Husky siberiano, quando o cachorro mais próximo da natureza, menos hibridizado ele é, mais dotes espirituais esse cachorro tem. Então esses cachorros, inclusive os vira-latas também têm. Existe uma anomalia na questão dos cachorros, que o vira-lata, que é o cachorro mais mestiço, também consegue enxergar o mundo espiritual. Não me pergunte que eu não sou Deus, pergunta para Deus depois. Mas o vira-lata é uma anomalia. Os cachorros que são hibridizados, não são vira-latas, acabam não percebendo isso. Mas os cachorros de raça pura e o vira-lata conseguem perceber. Tá? Então acontece, esses cachorros ficam fora de casa e muitas vezes eles ficam latindo pro vazio. Você fala, pô, o cachorro tá latindo pra parede. Você não tá vendo o que ele tá vendo. O cachorro tá enxergando alguma coisa ali. Ele tá enxergando. E geralmente o cachorro ele fica em posição de ataque. Mas ele não ataca, ele fica em posição de ataque. Por que ele não ataca? Porque é espiritual. Então ele fica ali avisando, ele fica avisando. Você quer ver uma coisa interessante? Você quer ver uma coisa excepcional, que ninguém nunca te contou, exclusiva aqui da internet? Você que é homem e mulher, tá? Você vai entender o que eu vou te falar. Se você fizer isso aqui, ó, eu não vou dizer o nome aqui por causa do algoritmo do YouTube. Se você fizer isso aqui, se você tiver cachorro fora de casa, ele vai latir. Eu garanto pra você. Por que ele vai latir? Porque você está apostatando da fé. Você está criando um adultério. Visualizando aquela imagem, criando um adultério, ok? Corrompendo o seu eu espiritual. O Espírito Santo, que é a presença espiritual de Jesus Cristo, se afasta. Você dá a oportunidade para o adversário se aproximar. O adversário se aproximando, seu cachorro começa a latir. Então, o cachorro ele tem a função. Para você ter ideia, tá? Numa aldeia indígena, tem cachorros, cara. Os cachorros são necessários para enxergar o mundo espiritual. São os animais, depois dos cavalos, na minha visão, os animais mais nobres para se ter em casa, porque eles conseguem ver o mundo espiritual. E geralmente, quando o cachorro latir, se você tiver um cachorro dentro da sua casa e ele começar a latir para algum canto que não tenha nada, em alto som, com a autoridade de Jesus Cristo, expulsa esse demônio. Porque se tu não expulsar, cara, alguma coisa ruim vai acontecer na sua vida. Então, se o cachorro latiu pro vazio, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus,
você expulsa esse demônio. Tá bom? É importante você entender isso. Então os cachorros eles enxergam o mundo espiritual. Os animais enxergam o mundo espiritual. Mas o cachorro ele tem essa função aí, tá bom? Não me pergunte por que o vira-lata enxerga. Eu não sei, cara. Eu sei que eu tenho cachorro de raça que é Malinois. Esses cachorros eles conseguem ver lá na montanha uma entidade demoníaca. Eles conseguem perceber todo o mal do mundo. Eu já tive a oportunidade de conviver com cachorros híbridos, né? Entre uma classe pura e uma classe mestiça. Não vê nada. Agora o vira-lata, que já é misturado, sem razão nenhuma, consegue enxergar da mesma maneira que o Malinois enxerga. Por quê? Não sei. Mas o vira-lata consegue ser um dos cachorros mais inteligentes, né? Cachorro de raça não vive na rua, morre atropelado. Vira-lata consegue sobreviver na rua. Não me pergunte como. É uma raça que é uma curva de erro anômala para quem estuda sobre os caninos, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar outra pergunta. Tá, deixa eu ver. Humberto, Lucas Rezende. Humberto, você poderia falar um pouco sobre ufologia e o comando estelar? Tá, vamos lá. Comando estelar tem várias interpretações. Pode ser a raça humana que está em segredo no espaço protegendo a Terra, como pode ser as classes de extraterrestres que estão presentes no espaço. Então, existem duas interpretações, mas eu vou falar sobre as duas. Você pode falar sobre ufologia? Deixa eu te explicar. Todo mundo pensa que extraterrestre é um marciano verde, pequenininho, né, com o corpo defasado, bonito, com um disco voador. Mas isso é o que eles querem que você entenda. Porque o corpo de um marciano, o corpo de um Grey, é um corpo defasado. É um corpo estragado. O corpo humano é muito mais evoluído do que esses corpos aí. Esses corpos são só feitos para te amedrontar. Para te amedrontar. Esses seres não têm tanta inteligência assim, tá? Só que essas características são-lhe usadas para fazer com que você pense que toda vez que tem um ET, é esses Greys ou esses bichos verdes aí, esses gnomozinhos verdes. Só que extraterrestre é tudo aquilo que não vem dos céus. Os anjos não vêm dos céus, logo eles são extraterrestres. Os anjos não são bebezinhos sorridentes, com harpas, alados, com uma áurea, tocando. Não é isso. O que é um anjo? É um ser de 60 metros de altura, muitas vezes com muitos olhos, muitas asas, muitas vezes com 4 rostos. Depende da manifestação do anjo, que tem uma luz ofuscante que cega a vista dos homens, de verdade, cega a vista, e realizam desejos. Só que esses seres eles precisam de energia espiritual. O seu espírito ele funciona como uma bateria, assim como é dito em Matrix. O espírito humano funciona como uma bateria, tá? E se você soubesse do potencial que é o seu espírito, você nunca se curvaria a esses anjos, porque você está muito acima deles, mas você não percebe isso por causa de tudo que aconteceu que foi lhe ofuscado. Por exemplo, era pré-diluviana. Os anjos tinham medo do ser humano. Hoje o ser humano tem medo de anjo. Então acontece o seguinte, tá? Esses anjos, eles vêm de outras dimensões, de outros planetas. São anjos criados por Deus. Só que em algum momento foram corruptíveis. E hoje precisam da nossa energia, do nosso espírito para sobreviver. Quando o espírito humano é sacrificado por esses anjos, ele não vai para o inferno. Dependendo da pessoa, ela volta para Jesus. Só lhe é tragado a alma, não o espírito, tá? Então o espírito volta. Porém, é importante você seguir Jesus Cristo para você ser blindado. Jesus Cristo, o mundo espiritual é muito amplo. Jesus Cristo lhe imputa anjos poderosos para proteger a sua casa. Se você está com Jesus Cristo e você é temente em Jesus Cristo, ora, estuda, Jesus Cristo imputa um anjo da guarda para você, tá bom? Esse anjo da guarda, ele cria um campo magnético presencial que protege a tua casa. Esse campo magnético impede qualquer entidade de entrar lá dentro. Você está protegido como se fosse um quadrado, protegido por esse anjo. E mesmo que esse anjo fosse fraco, a plenitude de Deus não permite ele ceder, não permite ele perder. Deus lhe dá forças para ganhar. Por isso lhe foi dado força para ganhar e ganhou o adversário.
Então acontece, esse mundo espiritual existe, tá? Mas não da maneira que você pensa. Esses anjos, eles se manifestam. Eles conseguem transformar o corpo deles à medida do desejo deles. Muitas vezes com 4 cabeças, muitas vezes com olhos. Então existe esse mundo espiritual. Inclusive, o pessoal fica falando assim, terra plana e não sei o quê. Cara, deixa eu te falar uma coisa. A terra pode até em algum momento ser plana, não nego. Porque o mundo ele é muito efadonho, a palavra correta. Ele é muito místico. Da mesma maneira que você hoje crê na Terra supersônica, pode ele ser revelado algo que você nunca viu antes. Contudo, é tão excepcional o infinito de Deus, é tão grande a vastidão de Deus, que o meu espírito não me permite acreditar que a Terra é aquele quadradinho, plano com várias camadas que eu vou viver a eternidade ali. Então, por mais que possa ser plana, não descarto essa possibilidade, apesar que eu não acredito, tá? Deixando bem claro aqui, não acredito, eu acredito sim que a Terra está imóvel, acredito sim que a Terra está no centro do universo, acredito, meu modelo de matemática, porém eu não acredito que ela é plana, tá? Eu acredito que a Terra, em algum momento, ela tem a sua questão dimensional. E por quê? Porque Deus é infinito, cara. Se Deus é infinito, por que ele vai condicionar um ser a passar a eternidade num lugarzinho desse tamanho? Não faz sentido. Então a lógica foi quebrada. Então o infinito existe. Agora pode ser que seja, não sei, tá? É só um porquê que eu não... pode ser que seja plana, mas eu acredito que a história da Terra, o formato da Terra é muito mais profundo do que nos é contado. Se permitem que você estude hoje sobre a Terra plana, é porque de fato esse modelo não é verdadeiro. Porque o verdadeiro eles jamais vão deixar que você saiba. Tá entendendo? Por isso que eu fico desconfiado. Mas eu não posso provar. Agora vamos lá. Felipe A. Não, peraí. O Lucas perguntou também que tipo de música que você escuta. Cara, Led Zeppelin, Zé Ramalho, Skank. Cara, eu não escuto música gospel. Eu não sou paranoico. Eu entendo sobre essas músicas. Sei que a música é concebida para o mal. Cara, eu prefiro escutar uma música que eu já sei que ela, de certa forma, é do mal, do que escutar música evangélica imputada a demônios. Ocultamente. Eu posso pegar qualquer música evangélica que eu te mostro aqui que ela está ocultada a demônios. Então vamos lá. Felipe A. Humberto nos mostre suas músicas que podemos ouvir hoje, em dia e que o autismo permite ouvi-las, porque essas aí enjoam demais. Cara, deixa eu te falar, tá? Tudo me é permitido, mas nada me convém. Tudo me é permitido, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nada me faz bem. Cara, você não precisa da minha aprovação para escutar música, ok? É óbvio que se você escutar funk, Deus permite que você escute funk. Óbvio. Se Deus não permitisse que você escute funk, ele nem existia. Mas ele permite. Só que o funk não faz mal para Deus, faz mal para você. Então, é uma música com uma certa frequência senoidal que cria a bestialização e a burrice entre os homens. O coeficiente de inteligência do ser humano, principalmente do brasileiro, só cai e começou a cair por conta da música de funk. Pode reparar que quem escuta funk, na grande maioria das vezes, tem um coeficiente de inteligência baixo. Porque é uma música tão tamboresca que a pessoa acaba energizando aquilo ali. Lúcifer é senhor da música, tá? Só para te avisar. Então, quando dito em Apocalipse, tocava-se os tambores, né? E ele é o ser da música. A música é muito importante. Como é que você faz para expulsar um demônio se você não consegue expulsar com a palavra? Coloca um louvor. Agora, a música é importante. Se você é aquilo que você consome. Se você consome música ruim, o seu interior vai ser ruim. Agora, não tem música boa ou ruim, cara. Tá entendendo? Não tem. É tudo ruim. Não existe música boa ou ruim, é tudo ruim. Só que eu prefiro pegar uma coisa meia ruim, que me cria uma sensação boa, do que pegar uma coisa totalmente ruim. Então não existe música boa, cara. Você pode pegar pega as músicas evangélicas, é horrível. As músicas em hebraico, horríveis. As músicas em hebraico estão fazendo oferendas a um anjo caído sumério. Então não tem música boa. Não tem música boa. Essa é a questão. Não existe. Então a gente tem que usar aquilo que nós temos, né? Então, por conta desse tipo de coisa,
Eu prefiro escutar músicas com arranjo musical. Por exemplo, Led Zeppelin, Zé Ramalho. São músicas que elas ultrapassam uma certa frequência e, em vez de me deixar burro, me deixa inteligente. Então eu prefiro escutar música clássica, Mozart, Beethoven. Para estudar, quando eu vou ler um livro, eu prefiro escutar Mozart. Por quê? Porque aquela certa frequência me deixa inteligente. Agora, Mozart também não era flor que se cheire. Tá entendendo? Então, assim, não tem. A gente usa o que tem. Tá entendendo? Esse é o contexto. Faltando a música verdadeira que vem de Deus, que nós só vamos conceber na salvação, vai o que tem no momento, né? Então vamos lá. Humberto, Tiago Santiago. Humberto, sobre o filme, eu não posso falar o nome desse filme aqui, né? Under Tararã, De Tararã, Silver Tararã, Lake Tararã. Os faraós foram anjos caídos ou gigantes do passado? Sim, exatamente. Os faraós são a alta cúpula do mundo. E eles realmente eram os gigantes. Quem domina o mundo não é nem ser humano, é anjo caído. Humberto, o que você acha sobre a evolução? Evolução existe? Como é que você explica a evolução das espécies sendo cristão? Como é que você explica? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o ser humano não está evoluindo, tá? Logo de cara, eu preciso dizer uma coisa para você. Nós já fomos mais inteligentes. A raça humana está perecível. A raça humana está fraca, enfraquecida. Nós não estamos evoluindo, nós estamos desevoluindo, se é que essa palavra existe. Adão e Eva tinham um corpo primordial, foi destituído dessa glória e veio para a terra. Gênesis capítulo 4, capítulo 3, fez Deus túnicas de peles para Adão e Eva e expulsou do paraíso. Então ali já perdeu o corpo principal, primordial que Adão e Eva tinham. Depois de perder o corpo principal que Adão e Eva tinham, aconteceu o seguinte, o ser humano tinha um corpo que vivia 1000 anos, é o ouro monoatômico, tá? E aí o que aconteceu? Aconteceu que essa glória foi destituída do ser humano. Então nós tínhamos um corpo esplêndido, apesar da deterioração de Adão e Eva, o corpo humano vivia 1000 anos, não adoecia, o ser humano tinha telepatia, telecinese, usava 100% do cérebro, podia voar. O ser humano fazia maravilhas, o cabelo do ser humano era vivo. Só que o ser humano usou tudo isso que lhe foi dado para fazer o mal. E aí houve a era pré-diluviana, o dilúvio, e a família de Noé foi salva e mudou, resetou o gênio humano. E aí os seres humanos passaram a ter no máximo 2 metros. E ainda assim, o ser humano ainda era envergado para o mal, tá? Era envergado para o mal. E cada vez mais foi se destituindo o ser humano. Hoje, nós somos uma sociedade doente. Então, não existe uma teoria de evolução. Nós estamos desevoluindo. Uma pessoa que estudou na década de 50, de 60, de 70 sobre engenharia civil e um cara que formou em 2020, veja a diferença de conhecimento. Não falo pela experiência, porque hoje em dia o engenheiro, se não tiver uma calculadora, uma HP do lado, um softwarezinho, não realiza cálculos. Agora, as pessoas antigas realizavam de cabeça. Então, cada vez mais estamos perdendo consciência. Por isso que vai vir a hibridização tecnológica, tecnocrática. Por quê? O ser humano vai ficar tão deficiente de inteligência, o ser humano vai ficar tão ultrapassado, que para o ser humano coexistir com as máquinas, ele vai ter que fazer necessariamente um upgrade. Então o ser humano vai chegar a um certo ponto que o ser humano vai ficar tão bestial que vai precisar de máquinas para poder ter consciência. E aí que mora o problema, entendeu? Então, nós não estamos evoluindo, estamos desevoluindo. Tá? A teoria de evolução de Darwin, não sei se você sabe, não se assemelha verdadeiramente ao ser humano, mas sim à linhagem de Tubal-Caim, a linhagem de Caim. O que Darwin estava dizendo ali é que a maldição que sofreu Caim por Deus, e que Caim começou a ter pelos, ter chifres, Caim começou a ter um corpo bestial, esse corpo que Caim tinha, através das inúmeras gerações, através de filhos, netos, bisnetos e por aí vai, foi se modificando até se assemelhar ao ser humano. Por isso, a linhagem de Caim hoje ela é totalmente parecida com a linhagem do ser humano. É quase impossível de se identificar. O que diferencia é o espírito.
Então, eu acredito que Charles Darwin estava falando naquele momento sobre a linhagem de Caim, de como ela saiu da bestialidade que lhe foi causada para um corpo humano, tá bom? É o que eu penso, o que eu acredito. Posso comprovar? Não. É um assunto difícil de comprovar, mas o que eu acredito, nós não estamos evoluindo, não faz sentido evoluirmos. Se nós estivéssemos evoluindo, as músicas clássicas, todo mundo iria escutar. Porque são músicas de alta frequência, alta capacidade neural. Então, os seres humanos começariam a escutar e sentir prazer nessas músicas. E cada vez mais teríamos mais e mais orquestras e orquestras de músicas clássicas. Porém, nós saímos de orquestras de músicas clássicas para funk. Nós saímos de quadros pintados por pessoas assim excepcionais. E hoje nós temos o quê? Manifestação de artística, a pintar o cabelo de roxo no sovaco. Então, não está tendo evolução. No mundo todo não está tendo evolução, apenas degeneração da espécie. Tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se peguei outras perguntas. Victor Rocha. Humberto, uma dúvida. O porquê acontecem as abduções? Abdução, ele escreveu. Abduções. O que esses seres querem com a gente? O que acontece a abdução? Tá? É uma coisa que acontece. Quem que nos abduz? Olha só. O pessoal... Como é que é o nome da... aquele grupo de pesquisadores chamado True Legends, ok? Lá dos Estados Unidos, fez uma pesquisa com mais de 1.000 pessoas sobre abduções, para tentar entender a razão das abduções e tentar entender o que acontecia nas abduções e como que elas paravam. E foi constatado que em todos os casos de abduções que as pessoas proclamavam o seguinte nome, que transcende o universo inteiro: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em qualquer abdução, a pessoa proclamava Jesus Cristo, a abdução cessava e a pessoa voltava ao estado natural. Se ela estivesse em outro local, ela voltava para o estado natural. Então todos os casos de abduções foram interrompidos pelo nome de Jesus Cristo. Aí eu te faço uma pergunta: o ser evoluído do espaço, que veio de milhões de anos de evolução, por que ele teria medo de um simples nome chamado Jesus Cristo? Aí você entende que a abdução não vem de ET, não desses Greys, e sim de anjo caído. Né? Agora, por que vem a abdução? Por que acontece a abdução? Porque você não está selado com o Espírito Santo. É só isso. A abdução acontece porque você não está selado com o Espírito Santo. O dia que você tiver, o dia que você fizer isso aqui, ó, Senhor Jesus Cristo, por favor, torne-se o Senhor da minha vida. Eu clamo a Ti como o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, que seja Senhor da minha vida. O dia que você fizer isso aqui, você não tem mais abdução. Porque Jesus Cristo vai ser o Senhor da sua vida. Ai daquele que lhe tocar. Só lhe é permitido lhe tocar se Jesus Cristo permitir que seja a sua hora. Então, simplesmente, Jesus Cristo se torna o seu Senhor. Por isso que as abduções, elas cessavam no nome de Jesus Cristo. Por isso que as pessoas que creiam e acreditavam em Jesus Cristo não passavam por abduções. Porque abduções é a falta do selo do Espírito Santo. Você fica vulnerável a entidades. E eu passei por uma porcaria como essa quando eu era criança. Quando eu clamei Jesus Cristo, parou na hora. Eu tinha 15 anos de idade, estava dormindo na casa dos meus pais. Do nada, eu acordei, meu corpo era imóvel, só conseguia mexer os olhos. Eu vendo aqueles seres horrorosos, eu não sabia o que falar, ninguém nunca me apresentou Jesus Cristo. Ouvi na televisão uma vez na vida, outra na morte. Quando eu clamei, Jesus Cristo parou na hora. E aí eu comecei a entender que Jesus Cristo tinha um nome. O nome de Jesus Cristo ele é o nome mais poderoso do universo. Na carne e no espírito. E aí eu comecei a entender sobre isso. Não que eu fui cristão com 15 anos, mas eu entendi que esse nome tinha poder. Então por isso que é importante você entender sobre a abdução. Bom, vamos lá. Tem mais perguntas para fazer. Deixa eu ver. Oliveira Arison, boa noite, irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo. Seja muito bem-vindo ao canal. Deixa eu ver outra pergunta. Luiz Felipe Brito. Humberto, você que sabe sobre negócios, tá? Eu não vou responder perguntas sobre empresas, tá? Eu não quero responder perguntas sobre carreira, negócios aqui no canal. Vou te falar o porquê, cara. Porque olha só, eu estou respondendo 99% das perguntas que eu respondo aqui é sobre Bíblia e mundo espiritual.
As pessoas estão muito interessadas no mundo espiritual. Se você quiser aprender sobre empreendedorismo, além, claro, de ter o meu curso, não que você precise fazer, vá no meu outro canal de empreendedorismo lá e pergunta lá, tá bom? Aqui eu prefiro não responder. Aqui eu estou tentando ensinar mais as pessoas como melhorar a vida delas através das condutas de Cristo, tá bom? Mas não que eu não queira responder a sua pergunta, eu só não acho apropriado o momento, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver outra pergunta. Rafael Tupi. Humberto, fala sobre se o arrebatamento será antes da tribulação. Fala sobre o falso profeta, será tão perigoso quanto o anticristo? Tá, deixa eu te falar. O falso profeta ele vai se passar por Jesus Cristo, tá? Não sei se vocês sabem, mas o falso profeta, o que é anti-messias? É o oposto. Ele vai tentar se passar por Jesus Cristo. O reino de Cristo é espiritual. Ele vai se passar por Jesus Cristo e vai tentar fazer um reino físico aqui na Terra, tá bom? Então, isso que é importante você entender. Só que o nome de Jesus Cristo é o nome mais poderoso do universo, porque ele é o próprio Deus. Então, eles vão ter que usar Messias, né? Por isso que nos dias de hoje, Messias, quem que vai vir o Messias? Por quê? Porque eles têm medo de usar o nome de Jesus Cristo. Já que vai vir o Messias, por que você não fala o nome de Jesus Cristo? Ah, não pode, né? Não pode, né? Porque o nome de Jesus Cristo tem poder, né? Vai realmente criar uma ruptura na sua vida. Então eles sempre falam que vai vir o Messias, vai vir o Messias. Messias o caralho, vai vir Jesus Cristo. Eu tô cansado desses Messias aí. Tô cansado. Prefiro a morte em Cristo do que esses Messias malucos que esses caras mandam, mano. Então, assim, o que é... Desculpa a palavra, tá? Desculpa a palavra, eu sei que eu exagerei. Mas assim, o que é Vamos responder a primeira pergunta. O arrebatamento vai ser antes da tribulação? Não. Primeiro que o Apocalipse é atemporal. Você ser cristão, automaticamente você começa a sofrer nesse mundo. E posso te dizer uma coisa. Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, se propôs a sofrer, passar fome, se propôs a passar sede, se propôs a ser perseguido, se propôs a dormir no relento, se propôs a todas as intempéries da humanidade, que ele não precisava disso. Jesus Cristo sendo a personificação, a encarnação do próprio Deus. O Filho unigênito é o próprio Pai manifestado na carne. Jesus Cristo se propôs a passar por tudo isso. Ele veio para dar o exemplo. Os apóstolos foram perseguidos, foram mortos e perseguidos. Só teve 2 que morreram de velhice, mas sofreram a vida inteira. Então todo mundo sofre. Os apóstolos sofreram. Agora, por que a Dondoca, o Dondoco aqui na Terra não vai sofrer? Então, você não é especial para você ser salvo sem a dor. Os únicos que são salvos sem a dor aqui vão direto para o inferno. Porque o mundo... O plano de Jesus é para você sofrer na Terra e você dar valor para Jesus. Para dar valor para as coisas espirituais, para dar valor para a verdade. A Terra, se ela fosse boa, você erraria igual Adão e Eva errou. Você nunca teria experimentado a fome, a sede, o adversário, você automaticamente seria suscetível ao mal. O motivo da Terra ser tão áspera, ser tão malvada, é para você expiar, experimentar esse mal e entender que só tem um caminho que é Jesus. Então, todos nós passamos por tribulações. Agora, não quer dizer que a tribulação é um monstro celestial de 1000 metros de altura que vai te comer, que vai te perseguir. Não é como o filme fala. Tribulação é momento ruim no casamento, perda de emprego, perda de casa, assalto. Isso são tribulações. Como é que acontece os problemas da vida debaixo do seu nariz? Como é que acontece a tribulação debaixo do seu nariz? Tá bom? Nós não somos especiais assim para não sofrer. Cristo mesmo, sendo o próprio Deus, sofreu. Por que nós, meros mortais, não vamos sofrer? Ele deu o exemplo. Então a tribulação todos nós passaremos, tá? Agora, outra pergunta que você fez. O falso profeta é o Messias. Todo mundo que fica falando assim, vai vir o Messias, toma cuidado. Toma cuidado. Pergunte para a pessoa, quem é o seu Messias? Quem é o seu Messias? Proclame o nome do seu Messias. É Jesus Cristo? Porque Jesus, aramaico, significa eu sou. Procura aí, Jesus em francês. Porque foi se preservado esse sotaque. Jesus em francês significa eu sou. Jesus em grego significa eu sou, que é Jesus. Não eu sou porco, tá? É Jesus. Jesus em aramaico significa eu sou. Jesus, Massia ou Mexia, significa eu sou o Messias. Agora, Christus em grego, que é uma língua antiga, tão antiga quanto o aramaico, tá? Porque deriva do latim,
Não, o latim deriva do grego, mas o grego ele tem o grego, vamos dizer assim, ancestral, tá? Porque a Grécia é bem antiga. Christos foi o nome que foi crucificado na cruz. Na verdade, na cruz em formato de X, mas tudo bem. Na cruz. Então estava escrito assim: Jesus Cristos. Cristos é Messias ungido. Jesus, eu sou o Messias. Quem é teu Messias? Jesus Cristos. Jesus Cristo, esse é meu Messias. Quem fala pra você, quem que é seu Messias? Meu Messias é outro nome. Cara, não ande com essa pessoa. Tá? É uma dica. Porque o nome de Jesus tem poder. Você expulsa o demônio com o nome de Jesus. Tenta expulsar o demônio com esses nomes para ver se expulsa. Não expulsa, não. O diabo, o nome, é como dizia aquela passagem de Cristo, né? Deixa eu só tomar um cafezinho aqui. Jesus Cristo expulsa o demônio. Aí o fariseu chega assim: você expulsa demônio pelo nome do diabo. Ele fala: eu não expulso o demônio pelo nome do diabo. O diabo não pode coexistir dividindo o seu reino. Nenhum rei consegue existir dividindo o seu reino. Então, não tem como você expulsar demônios com outro nome. Então, somente pelo nome de Jesus. Tente, faça um teste. Você vai ver se vai expulsar. Vamos lá, outra pergunta. O Wallace Underground. Olá, Humberto. Gostaria de saber a sua opinião sobre o uso da bioquinesis. Você acha que isso é lorota, normal ou demoníaco? Cara, existe bioquinesis. Se você fizer os estudos da bioquinesis, você vai mudar a cor do seu cabelo, vai mudar a sua altura, vai mudar a cor dos seus olhos, vai mudar a cor da sua pele. Vai mudar. Você está alterando o DNA de Deus, ok? DNA de Deus, eu falo que é o DNA de Deus entre aspas, tá? É só para você poder entender. O estudo sobre o DNA é muito mais profundo. Mas você está alterando a criação divina. Então, bioquinese nada mais é do que você permitir que demônios possam modificar o seu corpo. Assim como os magos que atravessam carta pelo corpo permitem. Só que bioquinese é a apostasia de Jesus. Para você mudar a cor do seu cabelo, mudar a cor dos seus olhos, você vai estar apostatando de Jesus Cristo. Se você pedir para Jesus Cristo mudar a cor dos seus olhos, ele vai mudar? Não, né? Ele não vai mudar porque ele não quer isso de você. O que ele quer é outra coisa de você. Agora, se você pedir pro diabo, o diabo vai mudar, ele vai te dar, ele quer a sua alma. Então, você vai apostatar da fé. Se você morrer praticando bioquineses, segundo a Bíblia, tu não é salvo. Você está fazendo apostasia. Por isso, eu não recomendo. Funciona, existe. Mas é apostasia, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o nome de um canal. Las Eagles. Tá? Acho que são as aves, né? Humberto, poderia falar sobre seres sobrenaturais sem ser anjos e demônios, como vampiros e lobisomens? Existe, tá? Existe. O que é um vampiro? O que é um vampiro? Olha só, quem que é o primeiro vampiro desse mundo? O primeiro vampiro. O primeiro, Lúcifer. Por quê? Porque ele cobiçou Eva, cobiçou Adão, e né, ele conseguiu fazer Adão e Eva pecar. Então Deus disse, né, maldito tu és, comerás do pó da terra. Quem é o pó da terra? O ser humano foi feito do pó da terra. O espírito que está no ser humano é filho de Deus, mas o ser humano é feito do pó da terra. Então, o primeiro a se alimentar de sangue, a se alimentar desse tipo de energia, é Lúcifer. Depois teve Caim. Caim é filho de Lúcifer, tá? É para você poder entender. Caim, ele não conseguia ter energia com as coisas da terra. Não conseguia ter energia com as coisas da terra. E quando Caim mata Abel, tá? Automaticamente Caim é destituído da virtude de Deus. E aí Caim, ele tenta cultivar o alimento, mas ele não consegue mais ter força com o alimento. Acho que é Gênesis 7 ou Gênesis 8. Então o que acontece com Caim? Ele imputa uma maldição, ok? E ele precisa agora de sangue para sobreviver. Então a maldição dele é essa. E aí ele é o primeiro vampiro. E consequentemente a linhagem de Caim não consegue ter energia dos alimentos. Ele come um pão, não adianta, não vem energia para ele. Ele precisa de sangue para sobreviver. Então a linhagem de Caim foi uma linhagem vampírica. Agora, o que é o lobisomem? Tá? Lobisomem, ele veio da era pré-diluviana, da hibridização dos anjos caídos. Ok? O lobisomem é uma mistura de homem com lobo, né? Que ele tornou lobisomem. E aí ele precisa de lua cheia para se manifestar. O que acontece é que esses lobisomens são hibridização e manifestação de demônios. É uma hibridização do corpo,
que o ser humano fica parecendo... Você lembra, por exemplo, que os faraós do Egito, eles tinham cabeça de cachorro? Você lembra as cabeças de cachorro do faraó do Egito? É aquilo ali. E o lobisomem ele também não se alimenta de frutas, né? Então precisa de carne. E aí, cobiçando o ser humano. O ser humano era a comida desses seres, né? Então, assim, eles existem, tá? Existiram no passado. Pelo menos no passado existiram. Hoje em dia, tem relatos, mas eu não posso garantir. Só que todos esses seres são manifestos pelo diabo. Todos esses seres são lhe ordenados que lhe dobre o joelho ao nome de Jesus Cristo. Então, se você dedicar algum dia com um lobisomem, grita Jesus Cristo como você nunca gritou na sua vida. Grita, chama Jesus Cristo. Tá? Você vai ver que ele não vai fazer nada com você, mas tem que gritar. Agora, não testais o mal, né? Não testais a paciência e a virtude de Deus. Grita e foge, né, meu amigo? Mas existe, tá? Inclusive, eu vou recomendar para você 2 livros para você poder... Quando eu fecho os olhos, eu tento lembrar. 2 livros para você estudar sobre lobisomens e sobre vampiros. O primeiro livro que você vai ler chama A Caverna dos Tesouros, mas hoje esse nome eu acho que ele está assim, O Evangelho de Adão e Eva, tá? Que fala sobre lobisomens. E também tem um livro chamado Os Segredos de Enoque. Não é o livro de Enoque, Os Segredos de Enoque, que conta a história de Enoque. Você vai ter um resquício de lobisomem também, tá? Para você ver que não é algo novo, tem 4.000 anos, 5.000 anos que já falavam disso, tá bom? Tá, vamos lá. Júlio Explanador dos... Júlio Explanador dos... Explanador do Sistema. Oi, Humberto, você acredita que Caim é filho da serpente? Fala sobre se for possível. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Se Caim não for filho da serpente, então Deus não existe. Como é que eu sei disso? Maéutica. Questionamento. Porque Caim chegou com uma oferta para Deus, assim como Abel chegou com uma oferta para Deus. Caim chegou com frutas. Abel chegou com carne. A oferta de Caim foi negada. A oferta de Abel foi aceita. Aí eu te faço a pergunta. Que Deus justo que é esse que aceita a oferta de um filho nascido do outro? Então, se esse ser ele é injusto, ele não é Deus. Então Deus não existe. Então toda a ruptura do mundo acontece. Agora, se Caim é filho da serpente, ele é um ser do mal, e nós não nos é contada a verdadeira história de Caim, mas sim um pequeno registro. Se ele realmente é um ser do mal, esse ser do mal, quando ele oferece servir a Deus, sendo Deus perfeito, não aceita, aí tem uma explicação, porque veio da serpente. Porque Caim automaticamente é mal do fio de cabelo ao dedo do pé. E Deus fala, não vou aceitar a sua oferta. Aí explica tudo. Agora, se Caim não for filho da serpente, meu amigo, você não deveria nem ler a Bíblia. Porque se Caim não for filho da serpente, Deus é injusto. Aí você anula toda a Bíblia. É simples. Se Deus recusou a oferta de Caim, simples, recusou a oferta de Caim, sendo Caim filho de Adão, então Deus é injusto. Deus é injusto? Não, então tem alguma coisa por trás. O que tem por trás? Caim é filho da serpente. Caim não é humano. Simples, não é humano. É uma hibridização. E aí é por isso que é recusado. Porque adulterou-se a natureza. Principalmente por uma natureza maquiavélica. Tá entendendo? Então você tem que questionar para você saber a verdade sobre as coisas. Vamos lá para a gente poder acabar essas perguntas. Vamos ver se tem mais perguntas. Vamos lá. Humberto, o arrebatamento é para vivo? Paulo mesmo disse isso. O arrebatamento é para vivo e ressurreição é para morto. Enoque e Elias foram arrebatados e está lá. Enoque não conheceu a morte. Enoque e Elias foram arrebatados porque para você testificar algo, você precisa de 2 testemunhas. Segundo a lei, para você poder comprovar que você fez tudo que podia fazer, você precisa de testemunhas. Então Enoque e Elias são as 2 testemunhas. Por isso que os 2 foram arrebatados, tá? Agora, é óbvio que né? Arrebatamento é para quem está vivo e simplesmente ressurreição é para os mortos. Correto? Você está correto. Só que depois que Cristo venceu a morte, você não morre mais, cara. Tá entendendo? Depois que Cristo venceu a morte, confia em Jesus Cristo. Cristo falou assim, se você crer em mim, você não morre, mas passa da morte para a vida. Então, quando você morre, crendo em Cristo, seguindo a Cristo, você não morre, você passa da vida. Você já é salvo. Então, você não adormece.
Existia a ressurreição antes de Jesus Cristo, porque se adormecia. Hoje em dia você não adormece mais. Hoje em dia você morreu, você é arrebatado, você nem dorme mais, tá? Hoje é assim. Eu sei, eu confio em Jesus Cristo e é assim, tá bom? Então, Cristo mesmo diz, se você crê em mim, você não passa da morte, mas passa da morte para a vida. Por isso que o ladrão que foi crucificado junto com Jesus, que creu em Jesus no último momento, Cristo mesmo disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Se Cristo tivesse dado por estarmos nessa condição de crucificação, você será privilegiado a estar no céu hoje. Então Jesus Cristo é injusto, porque ele levou para o céu o ladrão, e você e outras pessoas ele vai deixar adormecer. Então Jesus Cristo é injusto, logo ele não é o Messias. Agora, se essa afirmação de hoje mesmo estar no paraíso é verdadeira, e eu acredito que sim, todos nós passamos por isso. Tá entendendo? Por isso que nós não adormecemos. Deixa eu ver outra pergunta. Vamos lá, para a gente poder finalizar as perguntas, tá? Poder finalizar. Thales Bernardo Mendes. Se a Terra inteira é plana e tem um dom, eu não sei. Mas não é essa balela de universo que sempre nos tenta apresentar. Exato. Terra plana hoje virou uma seita. É isso que eu quero que você entenda. O objetivo da Terra plana deveria ser puramente científico. Vamos lá analisar a curvatura da Terra, vamos fazer um experimento científico. Isso deveria ser Terra plana. O que é Terra plana hoje? É uma virtude usada para profetizar nomes de messias estranhos, nomes de entidades estranhas, deuses sumérios estranhos. Então, hoje, a Terra plana é uma seita. Usam isso para você acreditar em nomes de demônios. A verdade é essa, tá? Tem que falar sem temer a morte, porque você estando em Cristo, se você morrer, meu amigo, você está com Cristo. Agora, a Terra plana é isso. Agora, por que não é? Eu não acredito que a Terra seja plana. Vou te explicar o porquê. A Terra, ela não tem curvatura. Eu concordo com você. Eu mesmo já viajei de avião, não vi curvatura nenhuma, 12 mil metros de altura. Só que, olha só, vamos fazer um exercício. O diabo, tá? Ele inventou o universo, o Big Bang. O diabo inventou o multiverso, dimensões espelhadas, física quântica. O diabo inventou sobre a teoria da relatividade, que apesar de ser fadonha, é uma teoria de densidade gravitacional verdadeira, segundo Nikola Tesla. O diabo inventou a história de todo o universo, ok? Que se resume, de certa forma, o infinito. Só que o infinito para o ser humano é finito para o diabo, tá? Porque nós não enxergamos o fim dessa história que o diabo nos mostra. Porém, se o diabo tem a capacidade de imaginação dessa virtude, Deus, que é infinitamente superior ao diabo, não teria ele mais imaginação do que o diabo? Teria. Então, se Deus tem mais imaginação do que o diabo, tem mais poder do que o diabo, Deus não teria criado um universo muito maior do que apresentado pelo diabo? Poxa vida, Jesus Cristo, que é o próprio Deus, diz que aquele que vencer esse mundo não passa da morte, mas sim da morte para a vida. A morte não tem mais efeito sobre essa pessoa. Então a pessoa que passa da morte para a vida não morre mais. Poxa vida, se Jesus Cristo vai me entregar o infinito, se eu nunca mais vou morrer, que bosta seria eu viver numa terra plana com 7 camadas. Eu viveria dentro de um quadrado para sempre. Ah, que legal, primeiro ano, nossa, que maravilha. Passa 1000 anos, nossa, que maravilha. Passa 100 mil anos, nossa, que bosta. Eu não posso sair daqui. Eu sou preso entre a terra e 7 ou 10 domos. Eu não posso sair daqui, que bosta. Que salvação horrível que me foi imputada. Então, se a Terra for só isso aqui, se o universo for só isso aqui, que porcaria de salvação que é essa? Agora, para você dar vida eterna para um ser, para você falar que esse ser, a partir de agora, ele é infinito, a morte não tem mais poder sobre ele, o universo precisa ser infinito. Somente uma coisa infinita pode saciar o núcleo de algo finito. Ou seja, somente um universo infinito pode saciar um ser infinito. Somente se o universo for infinito, você como infinito vai conseguir viver nele.
Porque você nunca vai descobrir tudo sobre o universo, porque ele está sempre expandindo, criando e se mudando. Então você, como infinito, você nunca vai se enjoar dele. Agora, se você for infinito e o universo for finito, o tempo vai passar um nonalhão de anos, você vai enjoar de todo o universo. Então, a única maneira de suprir o ego, entre aspas, tá, de um ser infinito é tendo um universo infinito. Então, meu irmão, o universo tem que ser infinito para você ser infinito. Então, a Terra pode até ser plana, pode até ser, mas não é esse pequeno casulo que nos é condicionado a acreditar. A Terra é muito mais ampla do que isso. Não a Terra, o universo é muito mais amplo do que isso. Então o universo ele é muito maior. Muito maior. Tá entendendo? Por isso que eu acredito, tá? Que, de certa forma, a história do universo que nos é contada, de certa forma, ela é real. Só que ela é muito maior do que nos é apresentado. Tá entendendo? Então, poxa vida, eu não sei que caminho será tomado quando a gente morrer, mas é algo muito maior do que nos foi contado. Muito maior. Tudo que nos foi apresentado é um grão de agulha, é um grãozinho de areia num universo inteiro. Tem muito mais. Deus, ele reservou o infinito para o infinito. Então é a única maneira de você suprir o desejo de um infinito é com outro infinito. Não tem outra maneira. Por isso que eu não me limito à Terra plana. E eu sei que estão usando isso para criar dogmas e seitas, tá bom? Bom, eu acho que hoje tá bom para responder, né? Isso aqui já respondi bastante pergunta e eu trago mais perguntas para você depois. Qualquer dúvida que você tiver, comente aqui embaixo. E se você chegou até o final, escreva uma seguinte frase que ninguém vai entender aqui, tá? Eu acredito em Jesus Cristo. 1, 2, 3. Ninguém vai entender, né? Mas eu vou entender, tá? 1, 2, 3, porque Jesus Cristo é o Pai, Filho e Espírito Santo. Ele sempre foi os três, tá bom? Depois eu explico pra você isso no outro vídeo, mas no vídeo passado eu já expliquei também, tá? No vídeo de resposta passada eu já expliquei. Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço.